Revisão semanal e esta semana teve vários momentos importantes. Um deles foi realmente que estamos a aproximar-nos, ou é, que realmente estamos a aproximar-nos da época de apresentação de resultados e de dividendos. É algo que vocês devem ter isso em mente. Antes de passarmos a esse quadro, eu volto a apresentar estas imagens. As pessoas podem dizer que não tem a relevância, mas aquilo que eu vos digo é que se eu soubesse que o comportamento na altura da crise financeira 2009 e 2010 face à crise do Covid que seria semelhante, eu não teria entrado na bolsa em fevereiro, como entrei. Porquê? Porque aquilo que aconteceu e que se previa era que ia ter o mesmo comportamento, uma quebra, e aquilo que aconteceu foi que realmente existiu essa quebra, mesmo que desfasada, ela existiu. Claro que a recuperação foi completamente diferente. A crise financeira e ultimamente tem-se recuperado bastante de crises, muito mais depressa do que antigamente. Antes demorava bastante tempo, hoje em dia já não é assim, é muito mais rápido. Mas lá está, aquilo que temos de relevante é o quê? Estamos a atingir aqui o pico de abril, maio, e o ditado dos americanos é sell in May and stay away, ou seja, vender em maio e ficar de fora. Ficar de fora até quando? Até setembro, outubro. Um, mas é um ditado engraçado. No entanto, lá está, estamos a chegar a esse ponto. E realmente já falámos sobre a questão do aumento da taxa de a pagar sobre as mais-valias financeiras, que poderá ser o catalista de inverter esta tendência, porque se ela for validada, se for elevada e se for a contar apenas a partir de 2022, que é o mais certo, este período, esta subida pode não acontecer. Ou seja, vale o que vale, temos uma variável diferente, mas para já temos que estar alertas. Em termos de setores, este eu retirei do vídeo da semana passada, e o cenário muda de semana para semana, como é óbvio. A energia a um mês continua a estar underperformance a todos os outros setores. No entanto, aquilo de relevante, e eu meti aqui os números, que é a posição face à semana seguinte, ou seja, isto é a semana passada, esta é a semana mais atual, e como podem ver, melhorou. Ou seja, o healthcare, a saúde, que estava cá em baixo, era o pior setor, começou a recuperar e realmente melhorou, estando praticamente entre os líderes da semana que se passou. Gráfico, este aqui é o calendário dos apresentação dos resultados do lado esquerdo. Segunda-feira vamos ter da Galp, Jerónimo Martins, Altri na sexta-feira, e depois em maio temos aqui várias a fazer a apresentação de resultados. Dividendos, basicamente o início de maio é a época de dividendos e, como já apresentei também no vídeo que eu fiz sobre a nós, devem analisar de modo a compreender se devem se manter, se devem jogar para os dividendos ou não. Vamos passar então agora à análise, começando aqui pelo PSI 20. Em termos semanais, o PSI 20 teve uma flutuação brutal, não foi basicamente a estabilidade que nós tivemos na semana anterior. No entanto, a volatilidade também é positiva, porque traz oportunidades de swing. Claro que para quem está no longo prazo é motivo de maior nervosismo. Em todo caso, para já, em termos de indicadores RSI, nada a apontar, estamos acima das moving average, estamos numa tendência de subida, pelo que para já, em termos de movimentação, a tendência é, eu não sei porque tenho isto aqui, mas para o PSI 20 na visão semanal, aquilo que temos que ver é a visão diária, como é óbvio, para ter uma noção de como é que se poderá comportar, e poderemos continuar aqui, agora que estamos a lateralizar, saindo deste canal, podemos começar a lateralizar aqui entre os 5.048 pontos e os 5.000, entre os 4.966 pontos. Como também pode, devido à apresentação dos resultados que temos esta semana, começar a arrancar e vir cá para cima. Comparativo, Standard & Poor's também está
numa vela basicamente de indecisão. Aqui é um doji mais claro do que no PSI 20. No entanto, continuamos em níveis altos. Poderá haver uma correção, poderá continuar a subir. Neste momento é muito difícil prever o comportamento do Standard Poor's. Porquê? Porque esta semana também vai ser uma semana muito importante. Não só as maiores tecnológicas vão apresentar resultados, como também empresas como a 3M e a General Electric vão apresentar resultados, e isso pode afetar todo o setor. Por isso, esta vela de indecisão. Já o setor industrial, uma indecisão menor, mas uma rejeição muito forte de valores mais baixos. O setor tecnológico, exatamente a mesma coisa, ou seja, vai nos servir de lição para próximas apresentações de resultados, que é quando se aproxima a apresentação de resultados, existe assim alguma indecisão. As FANG, que é o Facebook, Netflix, a Amazon, a Google, a Apple, basicamente, e a Microsoft também, basicamente continua a oscilar, onde estamos com uma forte rejeição, resistência nos 4.849 pontos, mas estamos a ter suporte aqui nos 4.678. Este comportamento vai ser, digamos, está muito dependente da apresentação dos resultados, porque a semana passada, ou seja, esta semana, houve a apresentação de Netflix, bateu as estimativas, mas teve um dado muito importante, que é o número de clientes, ou seja, subscrições, está a diminuir, e se eles não fizerem nada, como é óbvio, a tendência é de queda, e isso reflete-se, teve logo uma queda bastante forte, eu creio que foi inicialmente 10%, depois ainda recuperou, mas na sexta-feira fechou menos 5%. Este é o Russell, Small Caps, empresas de crescimento, Small e Medium Caps, de vários setores, tem o setor financeiro também. Repetiu a semana anterior com uma diferença, uma amplitude enorme. Não sei o que é que isto está aqui a fazer, mas está, vá aqui. O Head and Shoulders, para já, parece-me estar num ponto de viragem, ou seja, o ombro esquerdo, o máximo é neste nível, não nos estamos a aproximar de lá. No entanto, aquilo que se prevê é que as small caps continuem a crescer, visto que têm sido as que têm apanhado bastante neste mês de abril, e em maio podem subir, mas se subirem, não se esqueçam, podemos estar a validar aqui o Head and Shoulders, por isso temos que acompanhar a próxima semana com algum cuidado. Dólar continua em queda, a semana que vem ela deve continuar a cair, e deve continuar a cair, mas ligeiramente. Pode fazer uma vela assim e depois começar a inverter. Já o ouro está a fazer o oposto, o dólar cai, o ouro sobe, no entanto lá está, temos aqui rejeição da moving average, temos aqui um doji. Isto pode significar que o dólar pode começar a inverter já esta semana a sua tendência de queda. A Bitcoin continua com queda, já desde o máximo que foi atingido, e está na visão diária, basicamente isto foi há 2 semanas, este máximo já esteve a cair 26%, parece estar a recuperar, esperemos que sim, para não se repetir o cenário de 2017. O petróleo continua, e isto é a visão semanal, continua a não conseguir quebrar aqui, a fechar este máximo dos $63, ainda chegou aqui aos 64, mas fechou numa vela de preços bastante apertados. Aquilo que eu espero é que ela continue a lateralizar, ficando cada vez mais pequena, de modo a que depois, em maio, não se esqueçam, maio, junho e julho é o tal aumento definido pela OPEP, e se houver um aumento de produção, ou seja, havendo um aumento de produção, vai haver um aumento da oferta de petróleo. Se a procura não aumentar, o preço vai cair. Mas se a procura realmente começar a aumentar, que é aquilo que se espera, o preço aumenta também. Vamos passar então agora aqui à EDP. A EDP Renováveis, como podem ver, continua a crescer neste momento, desde este mínimo que existiu aqui no início de março, ela subiu 30%, mas mais importante que isso, por isso é que eu digo, primeiro temos as confirmações, depois fazemos o nosso investimento. Porquê?
porque o início de abril, vamos contar nesta semana aqui, hum, não, isto conta segunda-feira, portanto vamos contar aqui, e o início de abril já rendeu 23%. Basicamente estamos a abdicar de sensivelmente 5%, mas podemos ter estes jumps e é o ideal. É ganharmos com alguma garantia. No entanto, de relevante temos o quê? Esta semana tivemos a tal notícia que foi um grande catalista, que foi na quinta-feira. Estamos com uma vela de indecisão, houve forte rejeição de preços mais altos e isso leva-me então à previsão da semana, que é lateralizar, corrigir, haver uma queda e depois um aumento. No entanto, essa queda não, como nós acompanhamos esta diariamente, essa queda não é expectável que passe fecho de vela, que passe dos 20,38. Em termos de valores mínimos sem ser fecho de vela, um, algo como os 20 euros é um suporte muito forte, mas isto seria um início de queda muito apertado. Não creio que isso vá acontecer. Ela vai lateralizar e dia 28 de abril vamos ter nos Estados Unidos a falarem, o Biden a falar sobre o seu plano futuro, não só de infraestrutura, saúde, eu creio que vai falar mais sobre a da saúde, ou vai falar exclusivamente sobre a saúde. Poderão-lhe fazer perguntas sobre a questão da energia verde, de infraestruturas e afins, poderá ser o catalista para ela arrancar. Já em termos de Galp, a Galp, eu fiz um vídeo em que apresentei um estudo com Elliott Waves, usando como comparação a Chevron. Para já, a Galp, como podem ver, temos aqui uma forte resistência da Moving Average a 50 períodos, tem sido uma forte resistência, fechou abaixo. Isto é importante porque o cenário é bearish. No entanto, os cenários bearish basicamente transformam-se em bullish muito rapidamente. Tem que encontrar um fundo. Eu, sinceramente, pensei que fosse a semana passada. Sou mais honesto, pelo menos olhando para a vela que temos aqui, se não o disse, pelo menos é o que me parece. Claro que é muito importante ver como é que o dia terminou, para sabermos se realmente a continuidade do bearish existe ou não. Para já, aquilo que eu, olhando para aqui, aumento de volume, continua a haver um aumento das vendas. Essa pressão de vendas não vai desaparecer, mas temos aqui um momento importante que é 26 de abril, ou seja, segunda-feira. Tem que ver a que horas é que é, eu não sei se é depois da hora ou antes. Se for antes, os resultados têm que ser apresentados antes das 8 horas, o que não me parece ser muito comum. Digamos que os executivos não gostam de se levantar tão cedo, mas lá está. O que é que eu queria demonstrar antes de passarmos à análise diária? Eu quero-vos demonstrar o comportamento semelhante da Chevron e dar um pouco de luz sobre aquilo que é não o curto prazo, mas o médio prazo, e para vos demonstrar que Elliott Waves realmente é usado numa perspectiva de longo prazo, com devidos ajustes, como é óbvio, mas uma ferramenta extremamente útil e importante são, sem dúvida, o Fibonacci. Fibonacci é das ferramentas que vocês devem usar, ou que devem ser usadas, porque isto é o comportamento da Chevron, atingiu um pico, atingiu aqui o pico, correção, correção, correção é ABC, correção A, B, C. Pensava-se inicialmente que era aqui, mas vem ser aqui. No entanto, correção, certo? Com uma ligeira subida aqui, correção com uma ligeira subida, porque o mínimo está aqui assim. Ela corrigiu, voltou a cair, subiu, caiu, tal e qual. Exatamente o mesmo comportamento. E porquê é que isto é importante? Isto é importante porque existe paralelismo entre o setor. Agora, seria útil é que as datas de apresentações dos resultados se invertessem. Porquê? Porque serviria de referência para a Galp, os resultados e a reação aos resultados da Chevron. Como
não é o que vai acontecer, e por isso é que eu disse que dificilmente aposto na Galp, e também nunca, eu não penso apostar nos dinossauros das cotadas nacionais, porque elas, no longo prazo, aquilo que elas fazem é cair. Uh, mas lá está, o comportamento tem sido praticamente o mesmo, com algumas nuances. Ela aqui subiu bastante, mas depois corrigiu, e quando eu digo bastante são 2%, mas ela corrigiu e depois fechou mais positivo, enquanto aqui não fechou positivo. Mas o target que dão é este. E este é um target, como é óbvio, que poderá ser desde este máximo, que foi em março, ou seja, é um target que poderá ser atingido nos próximos 2 meses. Ok? Isto é relevante e vamos então aqui ver o que é que nós achamos que pode acontecer para a próxima semana. E para a próxima semana, aquilo que eu espero é que realmente exista uma movimentação de começar a definir para que lado é que vai, e o catalista é o que é, sem dúvida, a apresentação dos resultados na segunda-feira. De certa forma, é isso que eu penso. Se os resultados forem negativos, ela sobe na mesma, é essa a tendência. Ou seja, os resultados sendo negativos, ela pode começar mais baixa. No entanto, é subir, porquê? Porque já está refletido, de certa forma, uma queda forte na cotada, caso os resultados sejam negativos ou positivos. Se forem positivos, ela sobe garantidamente, mas se forem negativos, ela pode não subir, como é óbvio, ela pode cair, e o suporte que temos mais próximo é nos 9,2. No entanto, tendo em conta o Fibonacci, usei esta ferramenta que é bastante mais precisa, por assim dizer, em termos de níveis, que é a Fib Extension. O que é que esta faz? Esta não faz só os crescimentos, também faz o retracement, e tem de diferença para a Fibonacci de retracement usar 3 pontos. Ou seja, enquanto a retracement usa a subida, o ponto mínimo para a subida, para determinarmos onde é que ela pode cair, até onde ela pode corrigir, aqui usamos 3 pontos. E neste caso, aquilo que está aqui a cinzento, eu usei o curto prazo, mês de abril, o máximo mais relevante do mês de abril, que foi neste dia, o mínimo seguinte mais relevante do mês de abril foi este dia, e o máximo mais relevante a seguir a esta correção foi este dia. E isto dá-nos um retracement nesta zona. Ok? Isto para vos dizer o quê? Ela pode ir para aqui, mas caso haja pressão de venda, ela pode ir para aqui. Então, se os resultados forem negativos, sem dúvida que ela pode vir para este nível e depois começar a inverter, que é aquilo que se espera numa perspectiva de Elliott Wave. Este nível 4 já pode estar aqui e ela começar a arrancar então com os resultados, mas lá está, se ela cair para este nível, podemos estar a estabelecer uma nova base para ela depois começar a subir. Antes de passar ao BCP, notem nestas velas, eu depois poderei voltar aqui, mas notem estas velas que são exatamente iguais às velas do BCP para a visão diária, ou seja, temos aqui algo de relevante, que poderá ter ou não relevância, apesar que aqui temos altos cada vez mais baixos, e isso já não é muito positivo, mas pelo menos achei essa curiosidade, que é as duas estão com indecisão para onde é que devem ir, e a indecisão está a começar cada vez mais a apertar, o que quer dizer que ela pode arrancar. BCP na semana uma queda forte, vamos ver quanto é que foi, ela fechou nesta semana aqui, e para esta semana estamos a falar de 4%. Claro que ela caiu na semana um pouco mais, não, é mais ou menos o mesmo, feito a olho. É uma queda forte, é uma queda importante, no entanto, ela já estava bearish, já estávamos aqui com um início de queda. Aquilo que temos de positivo é que para já parece-me estarmos a estabelecer aqui um mínimo, uma base de suporte para começar a inverter o comportamento, mas esta inversão não acontece sem haver velas assim deste estilo, ou seja, velas mais apertadas,
poderia ter começado a semana anterior, para já nada de relevante, a não ser que os earnings é só 17 de maio, ainda falta bastante para lá. Um, em termos de previsões, então, de movimentação, ela continuar esta lateralização entre os 11,62 e os 11,25. Caso perca este suporte, eu volto a frisar, este mínimo aqui é o suporte mais forte no curto prazo. Okay? Vamos ter suportes nestes níveis, mas caso perca este, vem aqui, caso perca este, vem aqui. Tenham isso em atenção, para já extremamente bearish, para já não é um momento para entrar, e não se esqueçam, quem fez entradas, vamos supor, aqui sempre que ela caiu, tem que esperar por uma vela que indique claramente que ela vai subir. Fazer uma entrada aqui não é, digamos, errado. Temos uma vela verde, rejeição de preços mais baixos, mas depois ela teve a continuação de queda e depois acabou por corrigir. Então, aquilo que nós esperamos é que só vai haver inversão deste comportamento quando começarmos a ter velas mais pequenas e uma vela verde que realmente indique isso. Okay? É importante, as pessoas estão com uma expectativa muito forte, no entanto, as expectativas é que os resultados sejam negativos, eles não estão muito longe, devem ter isso em conta. Se ela estabilizar aqui, já será extremamente positivo. CTTs continua na sua subida. Esta parecia ser uma vela em que ela ia começar a corrigir. Vai ter a apresentação de resultados a 6 de maio, ou seja, ainda faltam 2 semanas. Honestamente, eu não sei. Esta paragem extremamente positiva para ela, a cotada acabou por ganhar ímpeto para continuar a subir, mas continuamos em níveis de overbought. Eu sinceramente espero que não exista um grande sell-off quando chegar à apresentação dos resultados. Eu espero que eles sejam positivos, eles têm sido sempre positivos, mas lá está, ela não pode continuar indefinidamente com estas subidas. Ela tem que estabelecer um período de calma e esse período de calma para já esta semana invalidou. Vamos ver no diário e na visão diária, como podemos ver, a semana até a semana começou positiva, ligeiramente positiva, mas teve aqui esta correção, que ela abriu muito mais baixo que o que fechou, e esta abertura só acontece, eu digo mais uma vez, eu não tenho acesso a isso, nos mercados americanos, qualquer plataforma que acompanha as ações tem, de certa forma, o pre-market e o aftermarket. Aqui nós não temos, eu não sei porquê, mas ela abriu muito mais baixo, rejeitou completamente isto, veio cá para cima. A linha de tendência, isto é, honestamente, eu não sei onde é que veio, foi da semanal? Não. Bom, porque tínhamos aqui esta linha de tendência, ok. A linha de tendência é esta, fechou acima, ela poderá lateralizar, poderá subir, poderá cair. Neste momento é 30% de probabilidade para cada uma. É muito difícil de dizer para onde é que esta cotada vai. Ela pode ir realmente para todo o lado. Em termos de nós, a nós fechou aqui no martelo, temos aqui uma inversão, mas de negativo temos o quê? Um lower low e não temos um higher high. Ou seja, temos comparado com a semana anterior, mas não com as 2 semanas anteriores. Para já, e pela análise que fizemos aos dividendos, ela está a fazer o comportamento dos dividendos. Ela está a validar, existe um certo rally próximo dos dividendos. Podem ver aqui. No entanto, lá está. Eu não sei até que ponto é que isto vai continuar a subir. Garantido temos é que na semana de 3 de maio ela vai cair. A reação depois já é também depende aqui dos resultados. Em termos de visão diária,
eu não vou alterar nada ao que temos antes, porque quem acompanha já sabe que a azul e a branco estão o comportamento da ação desde o dia do registro do ex-dividend. Hum, São 2 anos diferentes, um é 2020, o outro é 2018, qual é qual eu não sei. A única coisa que eu espero é que ela faça este comportamento, no limite vem aqui abaixo, corrige, sobe, corrige novamente, poderá-se fazer a entrada aqui, poderei fazer a entrada aqui, cada um sabe de si, depois sobe novamente e depois dá-se o dia do registro dos dividendos, e ela vai cair na mesma proporção, hum, e depois vamos ter aqui a apresentação de resultados que pode fazer variar um pouco este comportamento, mas para já este é o comportamento pós-dividendos, hum, e pré-dividendos, pelo que não vou alterar nada ao que está aqui. Já a EDP esta semana caiu também, hum, é uma queda grande, de certa forma, 3% de queda, hum, de certa forma está a explicar porquê, não? Tivemos aqui os dividendos. Mas eu, como já é pá, a segunda ou terceira vez que estou a fazer este vídeo para fazer o mais curto tempo possível, eu sei que não são os dividendos. Honestamente, eu não sei o que é que eu vos hei de dizer sobre a EDP. Porquê? Porque preenchemos a nossa gap, como eu tinha falado a semana passada, ou seja, hum, no dia 16 tínhamos fechado acima. Eu disse que era perigoso, que o mais certo era fechar a gap. Nunca pensei que fosse perder a Moving Average desta forma, perdeu-a, e depois fez esta vela que eu não entendo. Porquê? Porque o registro do dividendo é muito natural e o dividendo foi 19 cêntimos. Se o fecho aqui foi nos 4,92, se nós subtrairmos os 19 cêntimos, então 4, close 4,92, se eu tirar os 19 cêntimos dá 4,73, não é? Ora, 8,2, tiro 9, 73. No entanto, ela veio aos 4, e foi onde abriu nos 4,76. Então bate certo. 4,73, 4. Aquilo que não é muito comum é ver este elevado de procura, principalmente porque o dividendo são o quê? 2%, ela vale cerca de 5 euros, 10% de 5 euros são 50 cêntimos, portanto 5% é 4%, 4% de dividendo, de certa forma. Não, é 5%, é 4%. 4% de dividendo, não entendo porque é que correram atrás, mas lá está. São aquelas situações que eu disse. Eu acho que vale a pena estudar as cotadas para saber se devemos entrar nos dividendos ou não. Porquê? Porque neste momento quem entrou, não no dia, mas começou a acompanhar nos dias anteriores, mas quem entrou basicamente já compensou, porque ela nos dias seguintes, e eu aconselho sempre vender no dia seguinte ao dividendo. Para quê? Para não apanhar flutuações e que ela caia muito, e porque demonstrou que realmente costuma subir a seguir. Mas lá está, se tivesse comprado aqui, vamos usar o preço de abertura, Open 504, dia do dividendo, dia seguinte ao dividendo, 594, se metemos 20 cêntimos em cima, menos 1, então são 19 cêntimos, dava 5,13, ganhava-se 13 cêntimos. Portanto, lá está, é a ciência. No entanto, isto não é muito comum. Isto é comum nos resultados, não no dividendo. Mas lá está, foi o que aconteceu, ela recuperou totalmente e torna as coisas ainda mais simples. E basicamente num dia recupera-se aquilo que se perdeu e não se faz lucro. Um, Em termos de comportamento, eu já coloquei aqui, basicamente é ela começar a lateralizar, porque ela vinha em queda, lateralizar para a apresentação de resultados, que é 13 de maio. É aquilo que eu vejo, vai haver aqui resistência não só destes níveis, como também da nuvem. Se cair, o mais certo é vir aqui à nuvem e depois, caso ultrapasse, vir aqui aos 4,701. Eu honestamente eu ainda estou admirado com este comportamento. Eu não entendo porque é que isto acontece. Eu entendo que as pessoas possam querer o dividendo, eu não entendo é porque é que elas correm desta forma, porque o dividendo já foi registado. Neste dia
ninguém recebe, quem comprar aqui neste dia, ninguém recebe o dividendo. Ele já foi registado. E como já foi registado, isto não faz sentido. Não sei se estão a entender, não faz sentido nenhum. Tudo bem que ela está muito mais barata. Está, mas ela estava mais barata ainda há um mês atrás. E se há um mês atrás não a quiseram, porque é que a querem agora? Honestamente, eu não entendo. Não houve um grande aumento de volume, mas houve basicamente pessoas a dizer: eu não quero vender, quero recuperar o valor que eu investi. ah, e depois foram oferecendo cada vez mais e as pessoas lá acederam a vender. Mas não entendo. Vamos passar aqui à REN. A REN está interligada, de certa forma, semana positiva. Continuamos aqui numa subida, mas a fazer lower lows, mas também estamos a fazer higher highs, ou seja, temos aqui uma grande amplitude. Moving average vai servir de suporte. Para já, estamos aqui a estabelecer aqui este topo, dos quais está a ser difícil sair, nos 2,45. Vamos ver a visão diária. Terminamos num doji. Ela costuma fazer vários dojis. Os dojis, como eu já vos disse, são períodos de grande incerteza. Tendo em conta que temos a apresentação de resultados brevemente, aquilo que poderá acontecer é ela lateralizar. Honestamente, eu não sei porque é que meti isto aqui. Existe sempre uma possibilidade dela vir cá acima, mas o mais certo é ela lateralizar, e caso haja notícias ou indicações que os resultados vão ser negativos ou positivos, ela poderá reagir, mas os resultados ainda faltam cerca de 3 semanas. Vamos passar a Jerónimo Martins. Visão semanal, não tem uma grande amplitude, está a fazer aquilo que se chama uma flag. Estamos a fazer higher highs, que é positivo, e o mesmo tipo de lows, ou seja, aqui o low desta semana foi 14,125, 14,123, ou seja, fizemos ligeiramente um higher low, também é positivo. Aumento de volume, resultados 28 de abril, quarta-feira. A expectativa é forte, ela vai ser extremamente volátil. É aquilo que pode acontecer. Eu aqui considerei que ela vai cair, porque a vela realmente sexta-feira é muito grande. Não sei porque é que isto aconteceu. Nós tínhamos desenhado a semana passada esta flag, ela subiu realmente, mas esta quebra eu não sei porque é que aconteceu, e tendo isso em conta, quebrar quando chegar à altura dos resultados, que é mais ou menos aqui, ela poderá trepar. Se os resultados forem positivos, ela poderá trepar ou então quebrar a nossa linha de tendência que temos aqui e vir cá para baixo para o suporte, não só da nuvem, como este suporte que é mais forte, mas lá está, a reação aos resultados é muito volátil. Ela pode subir e não sei se concretamente é o que acontece. Quer dizer, ela aqui quebrou os resultados, não subiu neste dia, mas trepou que nem uma doida no dia a seguir. Aqui no dia dos resultados, como podem ver, eu não sei se é after hours, se é depois da hora ou não, mas ela depois quebrou bastante, ou seja, ela até ultrapassou a expectativa, mas deve ter tido algum ponto que alguém no dia a seguir disse: olha, mas é preciso ter isto em conta. É estilo Netflix. Netflix quebrou todas as estimativas, aumentou as vendas, aumentou earnings per share, etc. Mas depois alguém viu e disse: olhem, mas o número de subscritores está diminuído. E depois caiu. Tenham isso em conta, é importante de levar em mente. Eu vou arrastar isto aqui para o lado, que é para ficar neutro aos resultados. Sonai também está a ter o mesmo comportamento que Jerónimo Martins teve, que foi lateralizar e estar à espera de um motivo para subir ou cair. Para já é o que podemos ver, o volume está a aumentar, as vendas também estão a aumentar, ou seja, o volume de bears está a aumentar. Tínhamos aqui uma doji da semana passada, para já ela não se quis movimentar muito, poderá estar à espera dos resultados, também está próximo de níveis de overbought, também pode estar a lateralizar, mas para já aquilo que nós podemos basicamente dizer é que estamos aqui num pennant e ela pode continuar a lateralizar à espera
dos resultados. A Navigator na semana teve um comportamento volátil, um, forte rejeição aqui destes preços mais baixos, ainda chegou a ultrapassar a nuvem, mas não foi um fecho abaixo da nuvem. Um, mas lá está, a amplitude de preços muito ligeira, ela está num momento de indecisão, eu deduzo que seja decidir o que é que vai fazer. Os dividendos não, ainda não houve dividendos este ano. Não sei se vai haver dividendos ou não, não me recordo, mas poderá estar a movimentar-se para isso. Honestamente, ela está num período em que esteve bastante tempo em que não consegue ultrapassar os 2.8, 2.9, não consegue, é muito difícil ultrapassar estes níveis, ainda não chegou lá, esteve em queda, mas depois recuperou, não chegou sequer a este ponto de ter suporte da Moving Average, mas lá está, estes comportamentos não são muito típicos, uh, isto é típico, a ver, quebra, suporte, sobe, está a fazer quase como um triângulo invertido, aquilo que se chama um wedge, mas não o validou aqui em baixo. Continuamos na potencialidade de fazer um head and shoulders invertido, apesar de já termos ultrapassado um pouco, mas foi ligeiramente, ainda pode ser válido, caso consiga ultrapassar os 28,70, os 2,87, abrem-se perspectivas para ela começar a arrancar. A apresentação de resultados ainda está distante, portanto não posso dizer muito mais. Ela pode continuar aqui, eu posso fazer aqui o desenho, ela pode continuar aqui até que vai ser obrigada a decidir para onde é que quer ir, ou pode já fazer este arranque de começar a vir para aqui, haver rejeição e ela tentar a segunda vez e conseguir ultrapassar. Ou seja, para já não existe nada que impeça que ela suba, a não ser forte rejeição aqui, e depois temos, mas já tem aqui 1, 2, 3, ou vai agora ou não vai. A questão é mesmo essa, se ela voltar a testar esta linha, ou vai ou não vai, porque já são muitos contactos, já começa a ser uma forte resistência. Ok? Tenham isso em atenção. Vamos à Altri, praticamente o mesmo setor, né? A Altri, que eu saiba, faz a pasta de papel, a Navigator faz mais coisas, a Navigator é maior, ou então são concorrentes, honestamente não sei. Aquilo que eu sei é que estão em níveis diferentes, nem por isso, continuam a estar aqui numa linha de subida, e aqui estamos na visão semanal e não diária. Continuamos numa subida, suporte da Moving Average a 13 períodos, que é aquela que eu uso. Há quem use de 5 e a de 9, eu uso a de 13 e uso a de 50. Para já não tem nada que se possa indicar, à exceção disto. Não conseguimos ultrapassar este ponto aqui dos 6.6. Temos a apresentação de resultados no dia 30 de abril. A Navigator é muito mais tarde, pelos vistos, não sei porquê, porque basicamente isto é do primeiro trimestre, ou seja, do período de 1 de janeiro a março. Então a Navigator devia apresentar também aqui em maio, no máximo, mas lá está. Podemos estar aqui a formar um pennant, é preciso ter isso em conta, mas também tínhamos aqui a flag e ela arrancou, está-se a aproximar os resultados, estamos a aproximar-nos aqui de níveis de overbought, mas nem sequer ultrapassou. O catalyst que pode aparecer realmente são os resultados. Ela pode subir, estabilizar até os resultados e depois fazer o arranque. E como 30 de abril, salvo erro, ao final da semana, eu tenho que incluir essa movimentação, e essa movimentação lá está, pode ser para cima no dia 30, certo? Ou pode ser para baixo. Aquilo que eu considero que é mais provável é ela lateralizar à espera dos resultados. É algo que é muito provável, e quando sair o resultado ela decidir para onde é que quer ir, se vai para cima ou se vem para baixo.
mas lá está, os últimos resultados foram positivos e nos últimos resultados ela estava a cair, e depois subiu. Os resultados anteriores, mesmo nos resultados anteriores, ela estava a subir, o que quer dizer que existe esta possibilidade. Como vocês veem aqui, ela lateraliza antes do resultado, já que vem de uma subida e depois arranca. Tenham isso em atenção, para não haver surpresas, porque pode também inverter caso os resultados sejam negativos. E lá está, não é obrigatório entrar agora. Porquê? Porque quando os resultados são positivos e elas sobem, elas não sobem só num dia, elas passam alguns dias a subir, que os resultados foram negativos, ela caiu, não foi só no dia, ela continuou sempre a cair. Um, Se este resultado for positivo, pode afetar também a Navigator, pelo que acompanhem, quem tem Navigator, acompanhe de perto, mas se os resultados forem positivos, é preferível transportar o seu capital aqui para a Altri, deixá-la subir e depois, quando se aproximar os resultados, uma semana ou duas antes dos resultados da Navigator, decidir se querem transferir capital ou não, porque aquilo que sobe depois estabiliza e desce. Está feita a minha dica. Vamos passar à última, que é a Corticeira Amorim, visão semanal, aumento de volume, a indecisão transformou-se em nada, continuamos numa indecisão, por assim dizer. Isto é um martelo. Normalmente é neste momento que ela começa a inverter. No entanto, ela fez lower lows, isto é bear, fez lower highs, isto é bear. Não deixem de ter isso em mente. Suporte da nuvem na visão semanal, abaixo das moving averages nunca é bom, porque deixa de ser uma linha de suporte, passa a ser uma linha de resistência. Os níveis do RSI estão completamente baixinhos. Ela basicamente desde janeiro que não faz mais nada senão descer. Não sei se já teve dividendos ou se vai ter, não me recordo. Mas lá está, tenham isso em conta. Dividendos é uma época que a faz quebrar. Aqui temos a apresentação dos resultados a 6 de maio. Já agora deixem-me ver se vamos ter dividendos ou não. Não. Não, temos. 4 de maio. Antes da apresentação dos resultados. 4 de maio tem que entrar. O ideal é entrarem no dia 3, mas no 4 de maio existe. 4 de maio é o ex-dividend, certo? Eu vi bem. Que é para não vos enganar. 4 de maio e a data de pagamento, dia 6. Na data de pagamento ela cai e coincide com a apresentação dos resultados. Enfim, não sei se esta vela é devido a isso. Honestamente, aquilo que eu vos posso dizer é que nós estávamos neste triângulo invertido, neste wedge, invertido não, triângulo descendente. Respeitou, desde a semana passada, respeitou basicamente, tirando estas duas velas, que eu não entendo porque é que caiu tão forte e depois recuperou. No entanto, estamos aqui na resistência do wedge. O que é que pode acontecer? Basicamente, poderemos, e havendo o rally ou não, poderemos subir, porque vamos ter até o dia 4, né? Temos que comprar, estar dentro da cotada, ou seja, o limite é no dia 5, mas devem entrar sempre antes para não haver falhas de registro. E depois no dia a seguir temos a apresentação dos resultados, quer dizer, ela pode andar por aqui até dia 30 e poderá subir ligeiramente devido a essa procura para os dividendos, que eu nem sei quanto é que ela dá dividendos, mas vamos aqui ver rapidamente. Ela também não dá praticamente nada, são 2%. Isto não vai ser nada de relevante. Pode não haver rally para os resultados, pelo que ela pode se manter depois, apesar de quebrar aqui, ela pode se manter estável até à apresentação dos resultados. Ou seja, isto é aquilo que pode acontecer. Dia 30 é aqui, ela poderá fazer este comportamento. Ela estabilizar lateralmente na indecisão dos resultados. Okay? Claro que os 20 cêntimos vai fazê-la cair quando houver o pagamento dos dividendos, vai fazê-la cair 20 cêntimos. É isto, espero que não tenha excedido muito o meu tempo.
Não se esqueçam, é muito importante acompanhar os índices, principalmente lá fora, se tiverem empresas europeias, o mercado alemão influencia bastante, assim como o francês, ah, e o internacional, para acompanharem qual vai ser a movimentação mais provável das cotadas, hum, e esperem que as próximas semanas sejam de alguma volatilidade. Porquê? Por causa da apresentação de resultados, por causa dos dividendos, mas principalmente a apresentação de resultados lá fora, com toda a certeza vai ter influência no mercado nacional. É isto, amanhã, não se esqueçam, temos os vídeos diários, não só para as cotadas nacionais como internacionais. Caso só tenham interesse em acompanhar semanalmente, vemo-nos até à próxima semana.